Senhor, amados, em nome de Jesus, mais uma quinta-feira bênção, né? Para nós todos os dias são bênção, mais uma quinta-feira que nós separamos para estar louvando e bendizendo o nosso Deus, que você seja abençoado nesse dia, amém? Eu queria, antes de nós passarmos a algumas outras coisas, dizer para você, temos ouvido tantas notícias tão complicadas, né? Tantas notícias tão difíceis, tantas coisas que realmente o mundo jaz no maligno, como fala a palavra de Deus. Mas eu queria dizer que você pode ser um mensageiro diferente. Você pode ser aquele que proclama uma notícia diferente. Nós podemos estar aí no meio de toda essa situação difícil que nós estamos vendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Nós podemos levar a mensagem do Evangelho. Nós podemos falar da salvação em Cristo Jesus. As pessoas estão tão desesperadas e nós temos que entrar com a boa notícia da salvação. Nós temos que levar a boa notícia, né, de esperança, que as pessoas estão precisando tanto. Você tem isso? Leva, irmão, leva, minha irmã, a palavra de sabedoria, de vitória para as pessoas que estão nessas situações tão complicadas. Se você vê um noticiário hoje, você vê só número de mortes. Tudo bem, isso tem acontecido, não sei se nessa proporção toda, mas nós temos uma coisa muito maravilhosa, uma coisa que leva para a vida eterna, uma coisa que realmente faz uma transformação na vida de uma pessoa. A salvação em Cristo Jesus. Fale dessas boas novas. Fale disso que você já tem na sua vida e muitos dentro da sua família. Leva essa boa notícia àqueles que estão desesperançados. Amém? Você vai ser o canal da bênção na vida de muitas pessoas, né? Então, em nome de Jesus, seja você esse canal. Nós estamos aqui com o nosso diário de oração, onde nós anotamos todos os pedidos que vocês nos enviam. Nós estamos também com a lista, né? Porque começamos nessa madrugada, a madrugada com Deus da SESI, e muitas pessoas anotaram ali os seus nomes e os seus pedidos de oração. Alguns estão orando à meia-noite, outros às 3 da manhã, outros às 6 horas da manhã. Nós vamos nessa campanha até dia 18. Seja você também um participante dessa campanha e seja você também abençoado em nome de Jesus. Nós vamos agora estar ouvindo um louvor falando sobre oração. O jovem que canta essa música se chama Vinícius Bento. Eu admiro esse menino, né? Eu escuto as coisas que ele grava e eu tenho compartilhado isso porque é bênção mesmo. Deus deu para esse jovem essa letra falando sobre oração. Ele tem outras músicas também, né? Para vocês que conhecem, é o Restane que grava com ele, que tem ajudado esse jovem a desenvolver na área do louvor e da adoração. Então eu queria compartilhar com você hoje essa música. É bênção mesmo. Você vai ser edificado por ela. Pode compartilhar ela porque nós recebemos dele a autorização para estar colocando no nosso culto hoje. Esse jovem é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo, um jovem que realmente tem buscado na adoração, né, levar a palavra do Senhor. Amém? Seja edificado, seja abençoado por esse louvor, e depois você vai ouvir mais um pouquinho sobre oração com o pastor Daniel Filho. Amém? E depois nós voltamos para encerrar junto com o pastor Daniel. Seja abençoado em nome de Jesus. Compartilha com seus amigos esse dia, esse horário, esse culto. Amém. Do barro sou um pecador, não quero viver
ti, Senhor. Tu sondas dentro, olha agora como estou. Rasgo tudo pra que vejas minha vergonha. Nasci do barro, sou um pecador. Não quero viver para mim, só quero viver para ti. Ouça agora minha oração, o que pulsa o meu coração. Toda minha verdade eu dou, te entrego tudo que sou. Ouça minhas palavras, minha oração, o meu coração. Ouça minhas palavras, minha oração, o meu coração. Graça e paz, paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos da SESI, aqui de São Bernardo do Campo. E segundo o pastor Eduardo nos traz informações, tem gente de vários países do mundo assistindo os nossos cultos aqui da SESI. Parece que tem gente da África, gente da Irlanda, vários lugares do Brasil. A gente não imaginava que essa pandemia iria expandir a nossa igreja tanto assim, né? Graças à internet. E, bom, hoje, culto de quinta-feira, a palavra precisa ser um pouco mais curta, porque todo mundo tem que trabalhar amanhã. E eu quero estar falando essa noite sobre oração, ainda dentro do tema de oração, que nessa quinta-feira a gente inicia a nossa campanha de oração da Madrugada com Deus. E durante uma semana a gente vai estar levantando durante a madrugada para orar. Orar pela nossa igreja, pela nossa vida, orar pelo nosso país. E eu quero estar falando essa noite a respeito de oração. Então eu vou fazer uma oração agora para a gente iniciar, né? Iniciar com a oração, para falar de oração. E aí a gente começa com a palavra. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa e ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo venha nos abençoar essa noite, que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos edifique, nos ensine, nos transforme e nos abençoe, para que nós possamos fazer a tua vontade na nossa vida, Deus. Abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo essa pregação agora, aqueles que estão bem, que a vida está bem, que o Senhor esteja os abençoando, aqueles que estão enfermos, com problemas na sua vida, com preocupações. Eu te peço, Deus, que o Espírito Santo esteja ministrando enquanto ele ouvir essa palavra, Deus. Edifica a nossa vida, nos abençoa e nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que agrada o teu coração cada dia na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre a velha e a nova oração. Vou comparar duas orações que tem na Bíblia, que a gente vai ler daqui a pouco. São duas orações que Deus atendeu e a gente vai fazer uma comparação entre elas e ver o que a gente pode aplicar na nossa vida sobre essas duas orações que foram atendidas por Deus. Que afinal de contas, o objetivo de quem ora é ser atendido. E a gente vai mostrar que essas duas orações foram atendidas por Deus e vai ser bem interessante. Vamos lá, você me acompanha aí. A primeira oração que eu quero estar falando é a oração de Jabes. A oração de Jabes, ela está lá no Velho Testamento, em 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 até o 10. 1 Crônicas 4, do 9 ao 10. Diz assim: E foi Jabes
mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Certo? Essa é a primeira oração que eu quero falar essa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, rapidamente. Esse texto, esse trecho com 2 versículos, ele cai de paraquedas no capítulo 4 de 1 Crônicas, que está apresentando a genealogia de Judá, filho de Israel, filho de Jacó. Judá que vai se tornar a tribo de Judá. Posteriormente, os seus descendentes vão se tornar a tribo de Judá. E Jabes está sendo falado dos descendentes de Judá, e de repente para e fala de Jabes. A Bíblia não traz mais nenhuma informação sobre ele, absolutamente nada, em nenhum outro lugar da Bíblia fala sobre ele. É só essa passagem. Mas os judeus que estudam o Antigo Testamento já desde quando o Antigo Testamento foi criado, o Targum judaico, que é um dos livros principais de estudo dos rabinos, ele diz que esse Jabes, ele é um outro nome de Otiniel. Otiniel era sobrinho de Caleb. Caleb, aquele lá dos 12 espias. Josué e Caleb espiaram a terra prometida e creram que Deus poderia dar para eles aquela terra prometida. Esse Caleb tinha um sobrinho chamado Otiniel, que vai aparecer lá em Juízes, no livro de Josué, várias vezes. E os judeus, os rabinos, eles dizem que Otiniel era outro nome para Jabes. Então ele está falando aqui desse Jabes. Então ele viveu, provavelmente não, com certeza, se ele é Otiniel, ele viveu no período em que Josué conquistou a terra prometida. Quando Josué foi assentando a terra, depois de conquistar a terra, dividindo entre as tribos, a tribo de Judá, Jabes fazia parte dos que herdaram alguma terra ali em Judá. E quando vão considerando que ele seja realmente Otiniel, conforme o Targum judaico diz, então esse Jabes deve ter recebido uma porção de herança e ele ora para Deus: eu quero mais. Eu quero mais. Ele faz uma oração pedindo prosperidade. O nome dele, Jabes, não existe uma tradução, um significado definido, mas os estudiosos da Bíblia eles dizem que tem alguma relação com a palavra dor. Então a ideia que a gente tem é que Jabes queria mudar a sorte dele. Ele nasceu e a mãe dele pôs o nome dele relacionado com dor, e agora ele queria que Deus mudasse essa situação. Não quero ser conhecido como o homem da dor. Eu quero ser conhecido como o vencedor. E aí Jabes faz essa oração pedindo várias coisas para Deus. Ele pede para Deus para ser abençoado muitíssimo, os territórios dele serem amplificados e que ele fugisse do mal e que ele não ficasse aflito, não ficasse doente. Tem algumas outras versões da Bíblia que falam que eu não fique doente. E o Targum judaico também diz a respeito de Jabes que ele era um homem sábio na lei, que ele era um conhecedor da lei de Moisés e que ele provavelmente era um dos instrutores do povo na lei de Moisés. Isso não está na Bíblia, é informação do Targum judaico, que é o livro que os rabinos utilizam como explicação da Bíblia, explicação do Antigo Testamento. Então, vamos parar por aqui agora, sobre a oração de Jabes.
E vamos partir para a segunda oração, que eu quero comparar com a oração de Jabes. Ela está lá em Atos, livro de Atos, capítulo 4, versículo 23 até o 31, e é a oração da igreja de Jerusalém. Vamos ler aqui do 23 ao 31, a oração da igreja de Jerusalém. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos fazer aqui uma explanação desse texto agora. Pedro e João tinham curado o paralítico do templo, e isso gerou um alvoroço gigantesco em Jerusalém. O alvoroço chegou nos ouvidos dos sacerdotes, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e eles foram interrogar como Pedro e João tinham curado o paralítico. Pedro e João passaram a informação: curamos o paralítico em nome de Jesus de Nazaré, aquele que vocês crucificaram. E aí, meu filho, os sacerdotes não gostaram. Eles estavam se preparando para trazer uma punição severa sobre Pedro e João, mas um deles interpelou e fizeram um julgamento e decidiram apenas dar uma bronca em Pedro e João. E fizeram ameaças. Se vocês continuarem falando em nome de Jesus de Nazaré, aí a gente vai pegar vocês de jeito. E Pedro e João voltam para a igreja, para os irmãos que estavam reunidos, e contaram as ameaças dos sacerdotes. E qual foi a oração da igreja de Jerusalém? Não, eles não oraram para que Deus castigasse os sacerdotes e os escribas e fizesse cair fogo do céu e os consumisse. Não, eles não oraram para Deus preparar um lugar para eles mudarem de Jerusalém e irem para longe de todo mundo e ficar isolados no deserto. A oração da igreja no versículo 29, 30 e 31, 29 e 30 é: Deus, capacita a gente para fazer mais. Nos capacita para fazer mais. E aí a Bíblia diz que quando eles fazem essa oração,
o lugar onde eles estavam reunidos moveu-se, tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando com muita coragem a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero falar sobre essas duas orações, ainda dentro do contexto de explanar os versículos, a coisa que eu achei mais interessante, e gostaria que você prestasse atenção nisso, a oração de Jabes que ele fez. Qual foi a abrangência dessa oração? Qual foi a relevância dessa oração? O impacto dessa oração? Qual foi o alcance dessa oração? Da oração de Jabes. Jabes orou para que Deus desse prosperidade financeira para ele, para que Deus desse sucesso para ele, para que Deus desse crescimento profissional, financeiro, que Deus expandisse as posses, as propriedades, o patrimônio dele. Foi por isso que ele orou. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Jabes. Mas eu te faço a pergunta: qual foi a abrangência dessa oração? Quem essa oração alcançou? A Bíblia não fala quase nada sobre Jabes, sobre família, sobre quanto tempo ele viveu, mas uma coisa é fato. A oração de Jabes só durou o tempo da vida dele. A gente sabe quando quem é muito rico morre, vai ter que dividir o patrimônio, tem briga de família, acontece aquelas coisas que a gente ouve falar que comigo nunca aconteceu. Mas provavelmente com os filhos, com os herdeiros de Jabes deve ter acontecido problemas na partilha, sei lá. A Bíblia não fala, mas uma coisa é fato. Deus atendeu a oração de Jabes, mas a oração de Jabes só durou o tempo da vida dele. Quando Jabes morreu, o dinheiro, os terrenos, as propriedades, o gado, os bens, tudo que ele possuía ficou. Jabes morreu, para ele acabou. Essa foi a abrangência da oração de Jabes. Só afetou ele. Pode ter afetado a esposa, os filhos, os descendentes, os netos, numa questão de distribuir os bens. Mas logo, tudo já foi dividido, tudo já foi separado. Muito provavelmente, isso é lógico, todo o patrimônio de Jabes, quando ele morreu, foi dividido. Então, a oração de Jabes, a abrangência dela foi de apenas um homem. Tá, abrangeu a mulher, os filhos, etc. Tá, mas de uma maneira simplória, ela só abrangeu um homem. Ela só alcançou um homem. Ela só afetou um homem. A família recebeu de tabela. A oração da igreja de Jerusalém. Qual a abrangência da oração dessa igreja? Se você já leu o livro de Atos, você vai entender agora, você vai matar na hora. A oração da igreja de Jerusalém, a abrangência dela, quer saber qual é? É só você olhar para você mesmo, um cristão que está aqui, 2000 anos depois, a oração da igreja de Jerusalém continua de pé, continua agindo, continua mostrando os resultados, continua mostrando os frutos. Aquela oração que a igreja de Jerusalém fez, o fruto dela somos nós. 2000 anos depois, o planeta Terra inteirinho alcançado pelo Evangelho, de uma maneira bem simples de dizer,
mas o planeta Terra inteirinho alcançado pelo Evangelho por causa daquela oração da Igreja de Jerusalém. Se aquela oração eles tivessem dito, Senhor, guarda-nos aqui escondidos, não vamos mais sair para pregar, vamos ficar aqui com medo, guarda-nos com medo dos sacerdotes. O Evangelho teria morrido com eles. Mas quando eles disseram, Senhor, nos dá poder e autoridade para pregar o Evangelho, enquanto estendes a sua mão para curar e fazer sinais por meio do nome do seu Filho Jesus, Deus atendeu a oração deles. Deus atendeu a oração da Igreja de Jerusalém, e a prova de que Deus atendeu sou eu e você. A prova de que Deus atendeu a oração da Igreja de Jerusalém somos nós, 2000 anos depois. Toda a Igreja de Cristo que está viva no planeta Terra hoje, toda a Igreja de Cristo que viveu durante esses 2000 anos são resultado da oração da Igreja de Jerusalém. Olha a abrangência. Jabes, a oração de Jabes, só uma pessoa foi atendida, foi abençoada. A oração da Igreja de Jerusalém, não para de crescer. Não para de crescer o número de salvos pelo sangue de Jesus no planeta Terra por causa da oração da Igreja de Jerusalém. Eu quero voltar para a oração de Jabes. Faz 30 anos que eu estou fazendo essa oração. Deus. Minha vida profissional e financeira é um fiasco. Eu vivo na pindaíba. Não vou para frente. Eu oro. Sou dizimista desde quando eu tinha 16 anos de idade. E Deus não me atende. Parece que Deus não me prospera de jeito nenhum. Eu oro, jejuo, faço campanha de oração, faço jejum, faço de tudo. E a prosperidade financeira não vem de jeito nenhum. E eu tenho certeza que você que está aí sentado no seu sofá me ouvindo, antes de eu falar, você pensou a mesma coisa. Você deve ter pensado com certeza, porque 99,9% dos evangélicos busca prosperidade financeira e não alcança. Busca e não alcança. Qual será que é o segredo da oração de Jabes? O segredo de Jabes para conseguir ser atendido nessa oração. Qual será que é o segredo? O segredo está na Bíblia. Está na própria Bíblia. Você talvez não tenha enxergado. Jabes viveu, se ele foi realmente Otiniel, sobrinho de Caleb, ele viveu no período de Josué, período da conquista da Terra Prometida. Isso foi depois de Moisés. Então, quando Jabes viveu, considerando essa suposição dele ser o mesmo Otiniel, a lei de Moisés já existia. Tanto que o Targum judaico diz que Jabes era um sábio na lei, um instrutor da lei para o povo de Israel. Se ele era um instrutor da lei, um sábio na lei, então ele vivia na prática da lei. Certo? E na lei de Moisés, se você for para Deuteronômio capítulo 27, Deuteronômio capítulo 27, falando da lei de Moisés,
Deuteronômio 27, inteiro. E o capítulo 28, até o versículo 44. Deuteronômio 27, 28 até o 44. Quando Moisés estava no fim da vida dele, Deus deu uma ordem para ele. Escreve a lei em pedras, é o que está escrito aí no capítulo 27. Quando eles entrarem na Terra Prometida, vão escrever a lei em pedras, pintadas de branco, a lei completa. E metade do povo vai subir num monte que era chamado de Monte Ebal. Monte Ebal. Em hebraico eles falam Monte Eival. E a outra metade do povo iria subir no Monte Gerizim, que eram 2 montes em Israel que ficavam de frente um para o outro, muito próximos, com um vale no meio. E Deus disse para Moisés: quem subir no monte de um lado vai pronunciar bênçãos sobre quem guardar a lei de Moisés, sobre quem obedecer a lei de Moisés. Vai lançar bênçãos. E tem escrito aqui na Bíblia quais são as bênçãos. Quem subir no outro monte vai lançar maldições sobre aquele que desobedecer a lei de Moisés, aquele que não guardar a lei de Moisés. E ele escreveu as maldições. E o povo cumpriu. Quando eles chegaram lá, conquistaram a Terra Prometida, eles subiram nos montes e lançaram as bênçãos e as maldições. Agora, se você pegar Deuteronômio 27, 28 e ler as bênçãos e as maldições, você vai ver que praticamente todas as bênçãos são financeiras. Lógico, no contexto deles, sobre o campo, sobre o gado, sobre a plantação, mas são bênçãos financeiras. Prosperidade. Quem subisse, quem desobedecesse a lei de Moisés, todas as maldições que seriam lançadas, praticamente todas eram maldições de pobreza, miséria e doença. Qual o segredo da prosperidade? Está aqui, na Bíblia. Por que Deus abençoou, atendeu a oração de Jabes? Se o Targum diz que Jabes era um sábio na lei, é porque ele guardava a lei. Se ele guardava a lei, o que Deus tinha a obrigação de dar para ele? Prosperidade financeira. Qual que era a maldição? Desobedeceu? Pobreza, miséria, sofrimento. Aí você começa a lembrar, nossa, quando eu leio o Antigo Testamento, tempo lá dos profetas, dos reis, Deus só trazia castigo sobre o povo de Israel, porque eles só desobedeciam a Deus. Então vinha castigo. Que castigo que vinha? Vinha fome. Lembra no tempo de Elias? 3 anos e meio de fome? Vinha fome. Vinha sequidão nos campos. Morria o gado. Pobreza, miséria. Era um acordo que Deus firmou com Israel. O acordo que Deus firmou com Israel, a antiga aliança, a aliança da lei de Moisés, dizia que quem obedecesse a Deus prosperaria financeiramente. Por isso que Jabes foi atendido. Por isso que Jabes foi atendido. Porque ele obedecia à lei de Moisés. E aí? Quer prosperar? Se circuncida, porque tem que começar por aí. Se você é mulher, casa com um homem circuncidado.
guarda o sábado, dá o seu dízimo, celebra todas as festas de Israel, guarda os mandamentos, acabou, Deus vai te prosperar. Só tem um detalhe: se você fizer isso, você tem que negar a Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Nós estamos debaixo de outra aliança, de uma nova aliança. Na nossa aliança, a aliança de Cristo, Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar prosperidade financeira como sinal da bênção dele sobre a nossa vida. Acabou, filhão. Acabou. O sinal agora é outro, da bênção de Deus. É o sinal de Atos 4, 23 a 31. Porque Jabes prosperou muito. Teve toda a riqueza que ele queria, teve todo o patrimônio que ele queria, teve toda a bênção que ele queria, financeira, foi atendido. Mas Jabes nunca experimentou na vida dele o que os cristãos da igreja de Jerusalém experimentaram. Jabes nunca experimentou. Uns 3 domingos atrás, eu estava com a minha cabeça cheia de problema. Domingo de manhã eu já acordei irritado, nervoso, tenso. Os problemas da minha vida. Os problemas da minha vida. E eu fui para a igreja mesmo assim. Participei do louvor. Ouvi a pregação. Prestei atenção na pregação. Mas a minha cabeça não parava de falar dos problemas. Saí, acabou o culto, saí da igreja, fiquei perto do meu carro. Que por sinal, todo mundo que me conhece sabe que meu carro é uma lata velha. Não tenho prosperidade. E veio uma irmã, passou por mim, se despediu, virou, voltou para mim e falou assim: enquanto estava tendo culto, eu estava orando pela igreja. Ela é intercessora. E ela falou assim: e Deus falou para mim enquanto eu estava orando: fala para o Daniel, descansa. Eu fiquei impactado. Fiquei impactado porque eu não esperava uma palavra de Deus desse tipo naquele momento. E eu tô com essa palavra no meu coração já faz 3 semanas. Eu peguei lá no meu trabalho, eu escrevi num papel, fiz um outdoor, botei em cima do teclado do meu computador assim, de pé no cantinho ali, e eu passo o dia inteiro olhando para aquilo. Descansa, 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 descansa. Irmão, Jabes nunca experimentou isso na vida dele. Porque isso não existia no tempo de Jabes. Jabes nunca foi num culto pentecostal. Jabes nunca começou a orar dentro da igreja, sentiu o fogo do Espírito Santo e começou a gritar, começou a sapatear, começou a querer correr dentro da igreja. Jabes nunca experimentou isso porque não existia no tempo dele. Jabes, profeta no tempo de Jabes era 1 em 1 milhão. Jabes nunca orou em línguas. Jabes nunca teve uma revelação. Jabes nunca impôs as mãos sobre um doente, orou e Deus curou o doente, curou o enfermo, porque no tempo dele não era assim que funcionava. No tempo de Jabes, o Espírito Santo habitava em pouquíssimas
pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Jabes, irmãos, ele orou pedindo a Deus prosperidade e Deus deu. Mas Jabes, ele nunca caiu na unção. Ele nunca recebeu dente de ouro. Ele nunca viu o mato acender. Ele nunca recebeu a unção do riso. Lembra, você que é da SESI? Aquela época que a gente tinha unção do riso na nossa igreja. Todo domingo acontecia. Jabes nunca viveu isso. No tempo da igreja de Jerusalém, se cumpriu a profecia de Joel, capítulo 2, que eu vou ler agora. Joel, capítulo 2. Cadê Joel? Joel, capítulo 2, que todo mundo conhece, versículo 28 e 29, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso não aconteceu no tempo de Jabes, mas aconteceu no nosso, acontece para nós hoje. Nós vivemos o cumprimento dessa profecia por causa da oração da igreja de Jerusalém. E aqui nessa profecia de Joel, quando fala de servos e servas, o termo mais correto para isso é escravos. Os escravos e as escravas. Escravo é a pessoa mais pobre, mais miserável que tem numa sociedade. É o lixo da sociedade, o que não vale nada, que não é ninguém. Serve apenas para trabalhar. É praticamente tratado como um animal. Isso é um escravo. E aqui em Joel fala que os escravos iam ser cheios do Espírito Santo. Os escravos iam pôr a mão sobre os doentes e curar. Os escravos iam profetizar. Os escravos iam ter revelações. Os escravos iam orar em línguas. Os escravos iam ficar cheios do Espírito Santo. E talvez muitas vezes os próprios senhores deles iam ficar assistindo a plenitude da glória de Deus na vida daquele escravo. E ficar pensando: eu tenho tanto dinheiro e não tenho nada comparado com o que esse escravo tem. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Jerusalém, de Atos 4, e nós vivemos a melhor aliança. Lá em Hebreus capítulo 12, faz uma comparação entre a aliança da lei, onde Jabes viveu, e que recebia prosperidade como resultado da obediência a Deus, comparando com a nossa aliança, a nova aliança de Cristo, onde nós vivemos. E a conclusão dessa comparação, eu vou abrir aqui em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, nos últimos versículos, diz assim, no 22, mas chegastes nós, igreja, não ao monte onde o fogo desceu quando Moisés recebeu as tábuas da lei, mas ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Nós vivemos, a igreja de Jerusalém, começou, chegou até nós, a melhor aliança, melhor do que a aliança da lei, melhor que a aliança da prosperidade financeira, a aliança da prosperidade espiritual, a aliança da bênção espiritual, a aliança que transforma vidas, a aliança que perdoa pecados, a aliança que faz tudo o que a gente sabe que faz. Nós vivemos essa aliança. Para encerrar, eu quero abrir em Apocalipse capítulo 3.
Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Mas eu não vou ler o texto inteiro. A hora já está avançada. Eu só quero ler, eu vou fazer um comentário e depois a gente lê. O Apocalipse é o livro mais difícil da Bíblia de se interpretar, todo mundo sabe disso. Dá margem a inúmeras interpretações, todo mundo sabe disso. As 7 igrejas da Ásia também dá margem a inúmeras interpretações. Uma dessas interpretações, ela diz que cada igreja representa um período cronológico na história do cristianismo. Então a igreja de Éfeso representa a primeira igreja tempo dos apóstolos e vai passando a história do cristianismo, quanto tempo o cristianismo durar, até chegar na igreja de Laodiceia. Então, por essa interpretação, baseando nessa interpretação, a igreja de Laodiceia seria a igreja que vai viver os últimos dias antes do arrebatamento. O finalzinho antes do arrebatamento acontecer. É a igreja de Laodiceia, por essa interpretação. E a gente lendo esse texto, a gente vai ver que, olha o que Jesus fala da igreja de Laodiceia, no versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, presta atenção agora, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. E ele termina falando, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. A igreja, por essa interpretação, a igreja de Laodiceia é a igreja do fim dos tempos, a igreja antes do arrebatamento. E o que vive essa igreja antes do arrebatamento? Qual que é a finalidade dela? Qual é o objetivo dela? O que ela, a prática dela? Rico sou, de nada tenho falta. Quero prosperidade. Quero prosperidade, quero prosperidade, quero prosperidade. E ela perdeu, de tanto buscar somente a prosperidade, ela perdeu a espiritualidade. Preciso fazer um comentário aqui antes de continuar. Não é de maneira nenhuma errado enriquecer, prosperar. Não é errado. Não estou dizendo na minha pregação que é pecado, que você vai perder a salvação se você for rico, que você não vai entrar no reino do céu se você for rico. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que a igreja de Laodiceia, ela começou a desejar somente a oração de Jabes e perdeu a oração da igreja de Jerusalém. Ela fazia a oração de Jabes, mas não fazia mais a oração da igreja de Jerusalém. Ela trocou as coisas espirituais que ela tinha por direito em Cristo por uma coisa que ela não tinha direito, que é a prosperidade da lei de Moisés. E Jesus condena essa igreja por isso, critica essa igreja por isso. Porque no fim dos tempos, os cristãos vão estar mais interessados nas coisas desse mundo do que nas coisas do céu. É isso que está falando aqui. Qual que é o desafio? É a gente, como igreja, voltar a ser igual à igreja de Jerusalém. Fazer a oração da igreja de Jerusalém. Voltar a fazer a oração da igreja de Jerusalém. E se Deus aprouver, pela sua capacidade, pela sua competência, te dar prosperidade, usufrua para servir o reino de Deus. Não vai abrir mão, mas sirva o reino de Deus com isso. Mas você também tem que buscar, tem que fazer a oração da igreja de Jerusalém. Enquanto nos ameaçam, nos capacite com o poder do Espírito Santo para sermos suas testemunhas nesse mundo.
Essa é a oração da Igreja de Jerusalém. Eu vou encerrar agora lendo de novo Atos 4, versículo 29 ao 31. Para encerrar. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças. Agora vai começar a oração deles, o pedido deles. Concede aos teus servos o quê? Que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E todos foram cheios do Espírito Santo. A minha oração, a minha mensagem, a minha oração é para que Deus use a sua vida, capacite a sua vida e faça coisas novas na sua vida espiritual. Que Deus venha trazer algo novo, renovado, ungido, para que você seja instrumento de Deus poderoso para anunciar o Evangelho, para anunciar o nome de Jesus e para a glória do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos encerrando esse culto maravilhoso. Tenho certeza que você foi abençoado. A palavra do pastor Daniel Filho vem acrescentar à nossa vida um pouco mais, né, de conhecimento sobre a oração. Isso é bênção do Senhor. O Senhor se agrada do seu povo quando o seu povo ora. Por isso, querido, hoje à meia-noite vamos estar já no segundo dia, né, da nossa campanha. Então vamos estar participando e fazendo parte desse mover que Deus colocou no nosso coração para a nossa igreja. Vamos encerrar então com uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo, por esse momento precioso na presença dEle. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, Pai, que podemos te prestar, que nossos corações te devem, Pai, e que o nosso culto seja constante, seja todo o tempo, que os nossos pensamentos estejam sempre colocados em Ti e fazendo aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para nos guardar e livrar de todo mal. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja, irmão, sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Até domingo, se Deus quiser, às 9h30 da manhã, lá no nosso salão.